Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está no ar mais uma opinião. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Para comentar os assuntos do dia aqui, na nossa bancada, está o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente abre o nosso programa falando das eleições nos Estados Unidos. Hoje, terça-feira, é o dia decisivo para as eleições americanas. Disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. Acompanhe o VT. De um lado, o medo. De outro, o aceno do crescimento econômico. Nos últimos anúncios de campanha, Donald Trump ameaça que os eleitores americanos correm risco de serem mortos por hordas de imigrantes se Kamala Harris vencer o pleito. Já a candidata democrata afirma que só seu governo pode garantir o crescimento econômico com medidas de apoio à classe média, enquanto o adversário vai provocar inflação com aumento de tarifas sobre importados e cortar impostos para os milionários, como fez no primeiro mandato. Os candidatos reservaram centenas de milhões de dólares em anúncios para serem despejados por todos os meios de comunicação nos 7 estados pêndulo nesses últimos dias de campanha. Mais do que conquistar novos apoios, a estratégia é garantir que as pessoas saiam de casa para ir votar, pois o voto não é obrigatório e a abstenção costuma ser alta. A candidata democrata passou o dia em campanha na Pensilvânia, considerado o mais decisivo de todos os estados pêndulo. Já o republicano Donald Trump decidiu fazer uma maratona com 4 comícios em 3 desses estados, Pensilvânia, Michigan e Carolina do Norte. Mais de 240 milhões de eleitores de 50 estados vão escolher a 47ª pessoa a presidir os Estados Unidos. Se ganhar, Harris pode ser a primeira mulher a ocupar o cargo. Se for derrotada, vai ser um outro acontecimento raro. Trump será o primeiro presidente a perder uma reeleição e depois voltar ao cargo em mais de 130 anos. Tá, então, o jornalista Leon Serva, direto de Londres. Roberto, uma eleição muito equilibrada, uma eleição polarizada outra vez nos Estados Unidos. Thiago, na verdade, a terceira eleição seguida... As eleições americanas são apertadas, elas nunca têm um candidato que dá um banho no outro, até pela característica dela, né? Para o brasileiro é difícil entender, algumas emissoras estão fazendo um ótimo trabalho tentando esclarecer para o eleitor brasileiro como é que funciona o sistema eleitoral americano, né? Para que você tenha uma ideia, na última eleição, ela também ocorreu numa terça-feira, lá não é feriado, e o resultado só saiu no sábado. Né? Porque cada estado tem a sua própria comissão eleitoral. E isso também mostra tudo aquilo que eu sempre falo aqui, que o TSE, essa estrutura de justiça eleitoral no Brasil, é uma jabuticaba que não serve para absolutamente nada. Porque comissões eleitorais substituindo, no nosso caso, não era nem acabar com o tribunal, é dar a ele a cara dele, né? Que é os tribunais de justiça, que já são os tribunais de origem dos juízes eleitorais, que eles são todos juízes de direito, os promotores eleitorais são promotores estaduais, uma turma do TJ substitui o TRE e uma turma do STJ ou 2 substitui o TSE. Pronto, não precisava ter uma estrutura que consome uma fortuna só para cuidar de eleições. Mas, no caso americano, tem algumas características. Tem estados americanos que têm até Senado. Sim. Além de ter o que nós temos de Assembleia Legislativa, Câmara. Por quê? Estados Unidos nascem com 13 colônias absolutamente independentes. O Império Inglês, ele fazia com que as colônias, inclusive, competissem entre si para evitar qualquer tipo de união. Fosse ela para pleitear benefício econômico e a independência americana não nasce pelo desejo de formar um país, mas por causa do sufoco econômico que a metrópole, a Inglaterra, fazia com as colônias americanas. Sufocava economicamente totalmente o crescimento dessas colônias. Isso fez com que elas começassem a conversar e deste diálogo nasceu a ideia de união. E é curioso que as 2 campanhas encerraram na Pensilvânia, porque a Pensilvânia é o berço dos Estados Unidos como país. Foi lá na Filadélfia que se fez a Declaração de Independência e foi lá
que foi escrita e promulgada, aprovada e promulgada a Constituição Americana, que está em vigor até hoje. Existe um sentimento neles, com todos os estados que vieram depois, o penúltimo foi o Alasca, o último foi o Havaí. Existe uma ideia lá de que o contrapeso que a gente tem aqui de harmonia dos poderes lá é feito pela independência dos estados. Eles têm autonomia legislativa praticamente quase total. E um presidente nunca tem, é muito difícil que ele tenha poder, por exemplo, para dar um golpe de estado. Né? Eu já disse aqui, já expliquei que quando você vê em filmes ou coisa assim, aquele pessoal fardado, aquele pessoal é das guardas nacionais que são estaduais. O exército americano não pode atuar no território americano. Isso é uma coisa, inclusive, copiada do Império Romano. E é muito difícil, quando vem esse discurso, que eu acho que é sempre exagerado, de uma ameaça à democracia. Os Estados Unidos têm tantos pesos e contrapesos que é muito difícil que isso aconteça. A mesma coisa aconteceu no Brasil, quando o Bolsonaro quis botar a manguinha de fora, os próprios militares se recusaram a participar do golpe. Você teve aquele lunático da Marinha que falou, tô lá, mas os outros dois falaram, não inventa, não arruma confusão. Então é preciso deixar claro que a democracia não tem ameaça. Mas vai ser uma corrida eleitoral que eu acho que nem a do Biden com ele foi muito apertada. Bastante cegado. E aí você se pergunta, o sistema americano mudou muito, Thiago, porque não é mais democratas e republicanos. São democratas e trumpistas. O Trump tomou de assalto o Partido Republicano. Existe muita gente rebelde no Partido Republicano. Que não aceita está apoiando, isso. inclusive, a Kamala Harris. Exato, porque não está aceitando essa tomada de assalto, porque não é da essência do Partido Republicano. Tem algumas coisas que se falam e que não são lendas, não, são verdadeiras. Por exemplo, a escravidão, ela foi uma iniciativa de um republicano e não de um democrata. Mas não quer dizer que os democratas fossem a favor da escravidão, até porque a divisão de contra a favor não era partidária, era geográfica. Você tinha as colônias do sul, os estados do sul, alguns novos, mas que eram a favor, menos os da ponta, os da costa oeste dos Estados Unidos, que eram escravagistas, não queriam, tinha uma economia rural, e óbvio, precisava da mão de obra escrava, enquanto o norte, tudo nos Estados Unidos é movido por dinheiro. O norte já era industrializado, precisava de mercado consumidor, então a escravidão não interessava. Foi só por isso que houve essa divisão geográfica, mas que não tem nada a ver com democratas e republicanos. Mas este Partido Republicano não é aquele. Este Partido Republicano do Trump, ele é xenófobo, conservador demais, ele se afasta dos ideais democráticos, ele foi criticado pelos próprios. O que me espanta hoje é ver o partido subserviente a ele, quando o partido se levantou contra ele em relação àquilo que aconteceu no Capitólio. Realmente, agora ninguém fala mais nada, né? Parece que não aconteceu nada, e quando foi demonstrado, ele foi condenado. Vai ser o primeiro presidente da história americana a assumir condenado. A direita, inclusive no Brasil, é engraçada, né? Fala dele, mas esquece esse lado. Vai ser o primeiro presidente condenado, né? Vai ser o Lula deles. Um presidente condenado que assume a presidência. Ele vai poder dar indulto para ele mesmo? Pois é. Isso é uma das perguntas que se faz. O problema da Kamala Harris, na minha opinião, é a política econômica do Biden que não deu certo. Embora o país que tenha crescido, a economia americana se recuperou depois da pandemia, mas ainda não está nos eixos, o Thiago. O grande calcanhar de Aquiles lá é a inflação, assim como aqui no país. Que a economia cresce, consequentemente a inflação. Só que a gente tem uma memória afetiva com a inflação. Eles não têm. Né? E isso afeta muito a vida política americana. Basta lembrar, os presidentes americanos que eram muito queridos pelo resto do mundo, ou seja, que mudaram a política externa americana, foram decisivos, tiveram dificuldade para se eleger internamente justamente por isso. Né? Jimmy Carter é considerado
um dos democratas mais atuantes a exercer a presidência americana, foi um cara que se contrapôs à ditadura brasileira, que foi apoiada pelos Estados Unidos, mas ele impôs limites na questão dos direitos humanos, e ele teve uma dificuldade enorme politicamente dentro do país. Obama, a mesma coisa. Eu tenho certeza que foi justamente a política econômica do Obama que acabou jogando a eleição no colo do Trump na sucessão dele quando era a Hillary Clinton. Acho que foi um erro até a Hillary não ter sido a candidata no lugar do Biden na última eleição por causa do recall que ela tinha, e ela ganhou, ela teve 5 milhões de votos a mais que voto ele, popular teve mais. mas teve exato. mais votos nos estados onde ela já tinha ganho. Sim. O sistema americano é de colégio eleitoral Exato. com base na população. Então, eu acho que foi um erro estratégico do partido, mas você pode reparar que dificilmente um cara volta 12, só o Trump. Só o Trump que volta a ser candidato. Não é característica nem dos republicanos, nem dos democratas esse tipo de comportamento dele. Vai ser a eleição que eu acho que a gente só vai saber o resultado no sábado ou no domingo. Mas da história americana vai ser a mais emocionante. Uma eleição acirrada. A gente vai fazer um rápido intervalo, a opinião volta em instantes. Até já. De volta com a opinião aqui pela sua TV Cultura Litoral. Hoje, a presença de Roberto Muhammad, advogado no comentário. Vou continuar falando a respeito das eleições nos Estados Unidos. Os dois candidatos, Trump e Kamala Harris, estão disputando alguns estados pêndulos. Nós temos Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, aquele cinturão de ferro, né, que era uma área super industrializada. Essa industrialização acabou perdendo um pouco da força. Hoje é chamada de cinturão até enferrujado. E os outros estados, né, o Arizona e a Nevada, mais ao sul dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o México, como esses dois candidatos vão tentar conquistar essa população. E Thiago, são swing states porque eles são, e por motivos diferentes. Esses que se chama do antigo cinturão do ferro, e hoje, na verdade, cinturão do aço. Cinturão do aço. Era exato. onde ficava localizada a indústria automobilística, a indústria metalúrgica americana. E hoje chamado de cinturão da ferrugem. Detroit chegou quase a virar uma cidade fantasma, e foi a cidade onde estavam estabelecidas as maiores montadoras americanas. Mas foi uma consequência da globalização, mas muito se culpou o governo americano. Por isso que eles são chamados de estados pêndulos, porque eles se voltam por quem traz mais benefícios para eles. Em relação aos estados mais na costa oeste, mais ao sul, principalmente Nevada, para quem não sabe, Nevada é onde fica Las Vegas, e Arizona, que são estados daquela região desértica, oeste, sul, sudoeste americano, em que existe uma discrepância muito grande demográfica. Exato. Você tem vastas áreas inabitadas e concentração de população nos centros urbanos. Só que Nevada principalmente, tem a questão econômica, porque a atividade econômica principal é Las Vegas. Não tem uma produção industrial muito grande, mas ela está muito próxima à Califórnia. E por isso ela é muito influenciada nisso. São estados que ora são democratas, ora são republicanos, também movidos por isso. O Arizona já é uma questão curiosa. Se elege um governador democrata, uma governadora democrata, mas o estado sofre muito com a imigração mexicana. Isso. Porque faz fronteira. Então é preciso entender que esses estados, e o Arizona, historicamente, foram aqueles estados que foram tomados do México na guerra entre Estados Unidos e México. Né? Não foi nada pacífico, não foi nada amigável. Novo México, Texas, foram estados tomados pelos americanos numa guerra com o México. E os americanos só não foram mais, eles só não anexaram Cuba porque estavam com preguiça, porque senão eles teriam anexado Cuba também, porque a guerra, na verdade, era em relação às colônias espanholas para ampliação do território americano. Esses estados, eles mexem de acordo com o que o governo federal faz pelas suas economias.
E lá tem uma característica muito interessante. A influência do governador existe, óbvio que existe, mas não é tão intensa quanto ocorre, por exemplo, no Brasil. A gente teve na vitória do Biden estados que eram governados por republicanos e o Biden ganhou, com uma margem muito estreita, mas o Biden ganhou. E estados que eram governados por democratas em que o Trump ganhou. Então, essa história, e com a Hillary aconteceu a mesma coisa. Então, essa história, para que as pessoas tenham uma ideia, hoje se considera que a Flórida é republicana, mas até 3 eleições atrás, a Flórida era um swing state. Ou seja, ela ia de acordo com o movimento da economia e principalmente da imigração. Os democratas, a partir do Obama, perderam a Flórida de vez e tem uma explicação muito fácil de entender, que é a população hispânica de origem cubana na Flórida. Eles movimentam muito dinheiro, influenciam muito na eleição, conseguem eleger muitos deputados e conseguem eleger o governador do estado. E eles não aceitam qualquer tipo de negociação entre os Estados Unidos, o governo americano e Cuba. Por quê? Para eles, e tem uma razão para isso também, não é que eles têm ódio do regime cubano, não é isso. O problema deles não tem nada a ver com ódio, também tem a ver com dinheiro. Toda vez que você fala de Estados Unidos, você está falando de dinheiro. Existe uma exigência dos cubanos de que os Estados Unidos, se não tiver eleição democrática que se dane, se continuar partido único em Cuba que se dane, eles não estão preocupados com isso. Eles querem ser indenizados pelas propriedades e empresas que eles tinham em Cuba antes de fugirem. Então, é um único interesse. Eles não estão preocupados com restaurar a democracia na ilha, eles não estão preocupados com o governo cubano, eles não estão preocupados com os habitantes da ilha, alguns até se preocupam com seus parentes e tal, mas o problema deles é o seguinte: nós queremos ser indenizados pelas nossas propriedades, que foram abandonadas na década de 60, quando nós fugimos para a Flórida. E o governo americano, o Obama, que começou a distensão, já tinha deixado claro que não estava preocupado com isso. Não é problema dele. É sempre o discurso da democracia, da questão da economia. Isso. Então, os cubanos americanos não aceitam nenhum tipo de conversa do governo americano com o governo cubano se esse assunto não for para a mesa. O Trump explora isso de maneira muito clara em todas as conversas que ele tem na Flórida. Os governadores colocam isso de maneira muito clara, por isso que se tornou um estado republicano. Por quê? Porque os republicanos, leia-se Trump, colocam isso como, olha, está na mesa, fiquem tranquilos, se não fizerem isso, nós não vamos reatar com Cuba. Então garantiu essa população hispânica, cubana, com o apoio aos republicanos lá. Mas tem umas coisas curiosas. Você viu um vídeo de uma brasileira, o dia que o Trump estava no McDonald's? Ah, sim, no McDonald's. Aí a brasileira não deixa os Estados Unidos tornar o Brasil. Aquela mulher, ela tem que ser internada e fazer tratamento psiquiátrico. O Trump odeia latino. Até porque, fisicamente, o Trump é o modelo americano. Aquele cara vermelhão, exato, cabelo branco, grandão. Parece um pimentão. Ele é o típico americano anglo-saxão. Ele odeia latino. Ele chama de cucarachas. Para quem não sabe, é barata em espanhol. Aquela mulher ridícula fez ele dar risada, mas não pelo que ele falou, porque ele não entendeu o que ela falou. Mas porque ela é uma imbecil. Porque ela é o tipo de pessoa que ele quer fora dos Estados Unidos. Ele despreza os latinos. Para ele, não há diferença entre um negro e um latino. Nenhuma. Aí aquela mulher fala como se ele fosse um ídolo, como ele fosse Deus. Eu não consigo entender. Os brasileiros vão lá para babar ovo dele. Inclusive os líderes da nossa suposta direita. Como se ele despreza os latinos. Ele não quer que latino tenha emprego, ocupando emprego de americanos, de anglo-saxões. No máximo, descendentes de alemães, irlandeses, escoceses. Olha lá. Tá bom, ela até é loira, mas não tem lógica. Não tem lógica, por quê? Porque ela é brasileira. Uhum. Ela não é vista por ele como americana.
E a comunidade americana na Flórida é bem diferente, bem heterogênea em relação à comunidade brasileira em Nova Jersey e em Nova York. Certo. A comunidade brasileira na Flórida, enquanto que em Nova York o pessoal vai para trabalhar e se estabelecer, em Nova Jersey também, na Flórida veio aquela febre de muita gente com dinheiro que, querendo fugir da violência no Brasil, foi para a Flórida. Não estavam sendo perseguidos politicamente, nada disso. Então é completamente diferente, por exemplo, da população cubana. Sim. Foi naquele boom que a gente teve aqui de compras de imóveis lá, porque coincidiu com o estouro da bolha imobiliária americana. Os imóveis na área, na grande Miami, indo até Orlando, se tornaram muito baratos por causa da crise, da explosão. Os brasileiros fizeram a festa, né? Os europeus também. E aí, o que acontece? Eles começaram a ter uma... ela era morena, aquela loira foi a primeira a ser atendida, meu país natal. Tal. Essa é a brasileira. Ela tem cara de latina, né? Mal sabe ela que ia ser a primeira a ir se buscar ela em casa. Há uma diferença nesse pessoal da comunidade brasileira na Flórida muito grande em relação à comunidade de outros estados, principalmente Nova York e Nova Jersey, por essa característica de motivo da imigração. Houve um boom, essa população na Flórida, a gente vê os artistas brasileiros todos que queriam fugir da insegurança, tal, foram para lá. O Silvio já estava lá há muito tempo, tem bastante. Mas muita gente foi para lá justamente por isso. São os novos ricos brasileiros, essa classe A recente brasileira que acabou indo para lá porque ficou fácil comprar imóvel. Mas não é uma comunidade, e por isso não é unida. Não é uma comunidade como a cubana que fugiu, e muita gente ao mesmo tempo, e depois quem foi chegando foram aquelas pessoas que eram ajudadas por eles ou financiadas para que fugissem do regime cubano. Eles são muito unidos por conta disso. Essas comunidades se protegem. A brasileira não. A brasileira é completa. O brasileiro, inclusive, não gosta de encontrar brasileiro no Walmart. Fica lá falando inglês para não ser reconhecido. É característica da comunidade brasileira nisso. Já me contaram histórias assim de brasileiros que tentam se estabelecer e o outro brasileiro cagueta para a polícia americana porque o cara está concorrendo com ele. É assim, é um negócio absurdo. Ô Roberto, agora em relação ao país, Brasil, quem seria melhor? Kamala ou Trump? Aliás, o presidente Lula tem posição, né, em relação a isso. Então, Thiago, eu acho que tem uma regra na diplomacia que essa frase dele, ele tem todo o direito de falar isso, como eu disse, que ele tinha o direito, ele estava falando, realmente, hoje está todo mundo vendo que é um genocídio o que Israel está fazendo em Gaza e no Líbano, 3 brasileiros mortos, sendo 2 crianças. 3 brasileiros mortos por ataques covardes feitos em Beirute. Eu não consigo aceitar isso, a comunidade internacional não pode fechar os olhos, mas o presidente brasileiro não pode comparar isso com o Holocausto. Existem algumas coisas que quando você... E o Bolsonaro cometia o mesmo erro. Tem coisas que você falar no almoço de domingo na sua casa comendo macarrão é uma coisa. Você, quando é uma figura política, você não pode falar. Por quê? Não importa quem ganhe nos Estados Unidos. O melhor para nós é se dar bem com os dois. O Brasil, o presidente brasileiro não vota lá. Ele não tem que emitir opinião. Sabe aquela história? Eu posso falar do meu irmão, você não pode? Uhum. O que o Lula tinha que falar de defesa da democracia? Ele quis afirmar a posição dele de democrata? Fica quieto, fala depois. Enfrenta o Trump depois. Agora, o problema é como é que fica depois para ele dar os parabéns de posse para o Trump por ele ter falado uma coisa dessa? Não pode. Então, o Lula, infelizmente, tem o mesmo problema do Bolsonaro. Eu tenho um amigo que fala que o Bolsonaro tem 4 problemas, né? A língua e os 3 filhos. E o Lula tem 2, a língua e a janja. Então, enquanto a gente não resolver isso, vai ficar nessa relação exterior de institucional com outros países sempre perigosa. Não devia ter falado. Tem o direito a ter a opinião que quiser, mas nesse momento ele não tinha que ter se manifestado. Por não é eleitor, vai ter que conviver e conversar com quem ganhar, seja Trump, seja Kamala Harris.
abre aspas, Deus queira que Kamala Harris seja presidente dos Estados Unidos, foi a frase do presidente Lula, fecha aspas. Rápido intervalo, opinião volta em instantes, até já. Estamos de volta com opinião. Hoje, na bancada, Roberto Mohamed, advogado, comenta os assuntos do dia. Ontem, durante o programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, Gilson Finkelstein, falou a respeito da reunião entre Lula e Fernando Haddad sobre corte de gastos no país. Eu vou pedir para o Davidson Carlos rodar esse trecho da resposta dele no programa. Eu espero que sirva como estímulo, porque esse talvez seja o caminho mais recomendável para a gente conseguir atrair investimento para o Brasil. O presidente Lula já viveu no seu governo anterior o benefício, já teve ali um pouco dessa experiência do quão bom foi ter o Brasil às vésperas até do grau de investimento, antes mesmo de conseguir o grau de investimento, mas na iminência de receber. O Brasil recebeu um fluxo de investimentos enorme na época do primeiro governo do presidente Lula. Primeiro para o segundo, né, naquele período. Então, eu espero que sirva como estímulo para que o governo entenda que agora eles têm uma oportunidade. A oportunidade de trabalhar o fiscal viabiliza um crescimento enorme de fluxo de investimento no Brasil. É desproporcional quando o país tem grau de investimento, a quantidade de dinheiro disponível e em quantos locais o Brasil entrará na agenda como possível investimento. Então, que sirva como estímulo. Roberto, tem que consertar as contas públicas, né, para que atraia investidores. É essa a fala dele. A gente tem que se adaptar a essas denominações, porque o CODESP vira autoridade portuária, né? Mais ridículo ainda no outro governo, Santos Port Authority. E a B3 nada mais é do que a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. É a mesma bolsa, só que mudaram algumas regras, mas é a Bovespa, tanto que o índice dela continua se chamando Ibovespa, porque eles acharam que não seria legal, IB3 é nome de remédio, né? Ou de shampoo anti-caspa. Ele fez uma análise meio que clara, no sentido de há críticas da política econômica, se massacra o governo em alguns aspectos na política econômica, mas o ambiente de negócio no Brasil melhorou absurdamente. Eventualmente, e é preciso deixar bem claro, ataques especulativos em relação ao câmbio, que não tem nada a ver com fragilidade da economia, não afetam a visão de que a economia brasileira está se fortalecendo. O Brasil está ganhando grau de investimento, o Brasil está atraindo capital, o resultado é a B3 crescer tanto, a Bovespa, e se tornar a maior bolsa da América Latina, um país que tivesse problemas econômicos, não teria Thiago, essa posição, a bolsa da Cidade do México estaria na nossa frente. Com certeza. Então, não há dúvida de que o mercado todo reconhece que a economia brasileira está melhorando. Poderia melhorar mais com um acerto da economia? Sem dúvida. Agora, negar que a economia está retomando o seu curso e que ser um pária internacional, como nós fomos em relação ao governo Bolsonaro, não é o melhor caminho, nunca, para você ter um bom resultado. Então, o que a B3, o presidente da B3 fala, é justamente a possibilidade de que o Brasil entre no mesmo nível. A Veja, inclusive, essa semana, traz nas páginas amarelas um economista indiano que fala do BRICS, e investidor, inclusive. E é justamente, ele coloca o que todo mundo tem se manifestado. Ele inclusive, é reticente em relação à China, não confia no crescimento das economias brasileira e Rússia por conta do excesso de regulação, mas onde ele aponta que está o verdadeiro crescimento? Na Índia e na África do Sul. E por quê? Por causa do investimento em tecnologia. A gente vive falando isso aqui. Só que, e controle de gastos públicos? Na Índia, existe um problema social enorme. A Índia é um país de são duas Índias, né? A Índia que cresce, que investe em tecnologia, e a Índia da população miserável. Mas um país dividido em castas, é preciso entender culturalmente a Índia.
é diferente da China, é diferente da África do Sul e é diferente do Brasil e da Rússia. Mas ele coloca Brasil e Rússia como dois países muito regulamentados, com muita intervenção do Estado na economia e com gastos públicos elevados. A Rússia tem a desculpa de que ela é obrigada a gastar muito com as suas forças armadas, com a defesa do país. Porque é um país belicista, teve todos os problemas internos, agora está em guerra. Mas no caso do Brasil não tem desculpa. O Brasil tem as suas castas também, mas que não são como as da Índia. Aqui poderiam ser desmontadas, bastaria vontade política para fazer isso. Eu achei muito interessante essa postura desse economista. E o presidente da B3 coloca claramente, e foi curioso porque segunda o Roda Viva com ele e no domingo o Canal Livre da Bandeirantes com o Kassab. Exato. Embora a gente esteja falando de duas pessoas com visões completamente diferentes, porque um fala de economia e o outro de política, a gente nota claramente que a visão política do presidente da B3 casa com a visão econômica do presidente do PSD, que foi o partido que saiu vitorioso nessas eleições. Exato. Ou seja, desregulamentação, menor intervenção do Estado na economia. Os dois acabam falando a mesma língua, é muito curioso. Sendo que todo mundo está assistindo com o crescimento do PSD que o radicalismo vai cedendo politicamente, seja de esquerda ou de direita, e que a gente tende a ter talvez uma opção de centro nas eleições de 2026. Bom, falando então sem a regulamentação do Estado, mas é claro com agências reguladoras, o Gilson Fleckenstein também falou a respeito de concessões de serviços públicos e até estradas para a iniciativa privada. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tem feito muito serviço. Vou acompanhar a fala dele durante o Roda Viva. Eu acho que o Brasil inteiro está utilizando o mecanismo de concessões ou privatizações de estradas, portos, rodovias. Isso está viabilizando o investimento no país. Esse é mais um papel da B3, né? A gente existe justamente para garantir que bons projetos de investimento acessem bons investidores, então é mais um das nossas funções de fazer o Brasil se desenvolver. Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que todos os governadores estão trabalhando na agenda de concessões e privatizações, e também o governo federal. A gente tem várias concessões rodoviárias no nível federal, várias concessões de água e saneamento no nível estadual e, como eu mencionei, as concessões de água e saneamento são, na minha visão, o maior projeto social do Brasil. Saber que mais de 50 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, 99 milhões não têm, quase 100 milhões não têm acesso a esgoto, quer dizer, você está viabilizando essa universalização de saneamento através desse processo de leilões. Então, eu vejo com muito bons olhos que isso esteja acontecendo pela B3. Roberto, qual a sua visão a respeito? Ele fala como o cara que está intermediando, né? Ele é como corretor de imóveis falar contra o financiamento público de imóveis de baixa renda. Eles estão ganhando em cima disso. Ele é o corretor de imóveis do caso dessas privatizações. Falar de concessão de serviço público de monopólio, como é o caso de água, de saneamento básico, de água, de luz, sem que você fale de agência reguladora eficaz e despolitizada, é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. Eu privatizo estrada, e por exemplo em São Paulo eu privatizo estrada, mas tem uma Artesp que não serve para nada, que é venal, que é administrada por gente incompetente. Eu não vou ter fiscalização nenhuma. A gente viu a Enel em São Paulo com um ministro das Minas e Energia absolutamente despreparado e, em alguns aspectos, com uma grande suspeita de ser venal também. Você tem... isso se espalha por outros estados brasileiros. Aí os caras toda hora ficam lá, não, vamos falar da telefonia. Telefonia tem concorrência, amigo. Se eu brigar com a Vivo, eu vou para a Claro. Se eu brigar com a Claro, eu vou para a TIM. Não tem essa. A mesma, até comunicação por satélite agora. Se eu brigar com a Embratel, se eu brigar com os operadores, eu vou para a Starlink, eu vou para... Eu escolho com quem eu vou trabalhar. Eu não estou mais na mão de alguém. Aí eu escolho quem me fornece água? Eu escolho quem me fornece luz? Não. Então, para ele, e aí, ele foi absoluto... Você vê que ele não tocou no assunto de fiscalização. Porque ele vai... E é lógico, ele está lá falando do que é o mercado.
Para ele é ótimo que haja privatização, ele ganha. Mas ele também esqueceu de falar. Só tem validade, só representa avanço social, como ele disse, aí ele foi hipócrita, e muito hipócrita. Ele depois, que a gente, lógico, só colocou a resposta dele, mas ele foi questionado pelo pessoal da mesa, porque a hipocrisia dele é aquela de não falar nada da fiscalização. Tá, então investimento social com essa Sabesp privatizada por um grupo único e a presidente da Sabesp tinha sido diretora dessa empresa que agora comprou a Sabesp. Eu conto essa história para alguém e você não fica nem um pouquinho desconfiado que tem alguma coisa podre no ar? Em que outros grupos foram de fora por causa de um edital feito meio que sob encomenda. Ninguém é contra a privatização. A questão é por que foi feita desta forma? Ou como quando queriam privatizar, o mesmo grupo político que privatiza a Sabesp queria privatizar o Porto de Santos, mas o Porto de Santos já é privado. Queriam privatizar a autoridade portuária. E nunca conseguiram explicar o que era privatizar a autoridade portuária. Eu vou colocar na mão do gato para tomar conta dos ratos. Vai comer todos eles. Porque eu vou fiscalizar os meus concorrentes, porque eu também sou operador. Isso não tinha sentido. E nunca foi explicado. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas, como está acontecendo agora no governo de São Paulo, que parece que tem teflon, porque ninguém questiona. É herói. É herói. E não tem. O negócio está lá fedendo, cheira mal e não adianta. Não, tá certo, tem que fazer isso mesmo, tal. Não, porque ladrão é só o PT. Ladrão é só a esquerda. Eu acho que, na verdade, todo mundo é. Na política brasileira, eu não lembro se foi. Qual foi o sambista que fala, mas se gritar pega ladrão, não fica um. Concessão, então, da Sabesp para iniciativa privada, algumas rodovias da nossa região também para iniciativa privada, né? Principalmente o pessoal do litoral sul de São Paulo, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, e também a descida da rodovia Mogi-Bertioga. A opinião vai para um último intervalo, voltamos em instantes com as manchetes do dia. Até já. De volta com opinião nesta terça-feira, 5 de novembro, hoje na bancada Roberto Mohamed, advogado, comentando os assuntos do dia. E o governo de São Paulo autorizou estudos para a construção de um novo acesso, uma nova alça de acesso para o Porto de Santos, aqui na margem direita, na região da Lemoa. Roberto Mohamed, inclusive nós temos um mapinha, né? A estrutura que o governo do estado imagina colocar em prática junto com o governo federal nessa nova alça de acesso para melhorar a logística do Porto de Santos. Temos a imagem, Davidson Carlos? Na verdade, se a gente olhar a imagem ali, é na verdade só uma alça de acesso, ou seja, só um viaduto que vai ser feito provavelmente pela Ecovias para cair, mais um acesso à Lemoa para não... porque está realmente saturado o viaduto do jeito que ele está hoje, porque cai no mesmo ponto. O que vão fazer, na verdade, é abrir um outro canal para que eles possam, os caminhões que entram na Lemoa, mas que vão atingir os terminais que a gente chama de área primária, venham pelo outro lado, ao invés de seguir junto com o grande volume dos que entram ali para vir pelo Porto de Santos. Eu acho inteligente, mas não resolve o grande problema. O grande problema está na Serra. E aí eu vou voltar sempre com a mesma pergunta. Tentar, quem sabe, a gente trazer alguém da Artesp aqui para conversar sobre isso, porque eu não consigo. O Santista não conhece, o Santista, o Vicentino, o morador de Praia Grande, de Itanhaém, eles não conhecem a região toda. Mas no caminho que leva, quando você desce a Imigrantes, no caminho que leva até a Praia Grande, você tem uma saída, a gente chamava de saída da CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras. Eu nem sei se a CBPO ainda existe. Eu acho que ela foi comprada ou se fundiu com outras empreiteiras. A CBPO era uma empreiteira muito forte nos anos 90, 80, 90. Quando você entra nessa saída, que era da CBPO, você vai dar numa estrada de ferro. Que vem até Santos. Essa estrada de ferro, que desce a serra, do lado dela tem uma estrada de serviço. Toda a ferrovia,
Tiago, tem uma estrada de serviço. A maior parte, como por falta de manutenção, você não tem mais vira-mato. Mas ela existe para quê? Porque se você tiver fazer um socorro, você tem caminhões podendo, ambulâncias, tal, podendo acessar aquele trecho de ferrovia que foi atingido. Então tem que ter uma estrada, a gente chama de estrada de serviço. Esta estrada de serviço do Largo da Serra, neste caso específico, ela segue a linha até lá em cima e vai dar em Parelheiros. Talvez aí caia a ficha das pessoas que sempre se fala da ligação do litoral sul com Parelheiros em São Paulo. Parelheiros é uma região da zona sul de São Paulo. Essa tal ligação é essa que eu estou falando. E ela tem uma vantagem. Quando você tem a estrada de serviço, embora ela seja de terra, ela é uma estrada. Ou seja, o principal, que é a existência e aprovação do seu projeto, já está feita. Você tem que fazer ampliação, se ela vai subir e descer, se ela vai só subir, ou se ela vai ser uma estrada como é a própria Imigrantes, quando você tem muito fluxo, de virar para o fluxo maior. Então, isso é uma coisa que teria que ser decidida depois. E ela está do lado de uma ferrovia. E para quem não sabe, está do lado de um circuito de cachoeiras que é comparável às mais lindas que qualquer pessoa desta região já viu. E que o santista nem sabe que está do lado dele. O morador de São Vicente nem sabe que está do lado dele. O morador de Cubatão não sabe que está do lado dele. São cachoeiras lindas em sequência, até o alto da serra. Só que é do lado de cá da ferrovia. A estrada está do lado de cá. Por que que não é apresentado? Ninguém apresenta um projeto para transformar esta estrada de serviço e, quem sabe, recuperar esta ferrovia para que ela volte a funcionar, inclusive com passageiros e carga, para que você possa ter uma ligação muito rápida com a capital. Específica, para pegar o pessoal do litoral sul e quem quer fugir do trânsito, ou quem vai para a Zona Sul, ou quem vai até para poder pegar o Rodoanel já lá na entrada da Regis Bittencourt. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Parece que querem sempre a escolha mais cara, aí que ficam desenvolvendo trajetos novos, que aí vão precisar de licenciamento ambiental, vão precisar de negociação com o Ministério Público. Quando você tem uma estrada pronta, que precisa ser ampliada só, discutida no sentido de ampliação, e ela já desemboca de uma outra estrada, que é o sistema Anchieta Imigrantes. Então, eu não consigo entender que esses gênios, né, político que adora dar martelada em leilão, fala tanto nisso, não fala, ó, vamos fazer essa aqui está pronta. Quer dizer, ela está iniciada, já é uma estrada de terra, vamos transformá-la numa rodovia. Porque é mais barato do que fazer tudo de novo. Ela ligaria entender. A zona sul da capital até Itanhaém? Ela liga Parelheiros e desce e vai dar na estrada, naquela ligação da Imigrantes que vai para Itanhaém. Certo. E existem aqueles que falam de um traçado que, saindo dela, porque a ferrovia vai embora direto, ela vai acompanhando a ferrovia, mas você poderia fazer um acesso que iria direto para Itanhaém, que era o que o EIC queria fazer quando tinha o projeto do porto auxiliar em Itanhaém. Isso. Uma ideia que foi abortada sem o menor cabimento dela ter sido abortada, porque era um porto que poderia ser auxiliar do Porto de Santos, talvez com vocação para carga específica, como é São Sebastião. Uhum. São Sebastião não é um porto de carga geral, mas é um porto auxiliar de Santos, no sentido de que ele trabalha com produtos químicos e com petróleo. Então, as soluções, você vê que são enormes, Tiago. Com certeza. Você vê que tem uma estrada que ligaria, que poderia ter esse anel, já vai direto para Itanhaém. O Vale do Ribeira seria impactado diretamente, porque o custo para chegar a mercadoria ou vir do Vale do Ribeira por Itanhaém para subir para Parelheiros. Só que é o seguinte, Parelheiros, as pessoas vão falar, pá, mas o que tem lá? Simples. O projeto original do Ferroanel passa exatamente por ali. O Ferroanel, para quem não sabe, e eu acho que foi uma opção política, óbvio, porque rodovia sempre deu mais dinheiro e politicamente rende mais. No Brasil, o transporte de passageiros não é uma coisa que seja... não há investimento público em relação a isso, e o transporte de carga enfrenta a resistência dos próprios caminhoneiros. Mas o Ferroanel deveria ter sido feito antes do Rodoanel. E o traçado deles é praticamente o mesmo.
é cercar São Paulo com unidades de transbordo. O que são unidades de transbordo? Você tem as ferrovias, o problema é que a gente não tem essa ligação de ferrovias de áreas produtoras para cá. Se fizessem a ligação, o que seria o ferroanel? Você teria os trens chegando nas unidades de transbordo, nessas estações de transbordo, se mudaria tudo para um trem que já estaria pronto para ir pegando na boca de todas essas rodovias para descer para o Porto de Santos. Então, é uma operação hoje que é toda eletrônica, é toda automatizada, como é que você dispõe os vagões, da mesma forma que você descarrega um navio de containers, e isso poderia ter sido feito. O ferroanel nem começou. Optaram pelo rodoanel, que não terminou até hoje, falta fechar, né? Ele não é um anel, ele parece mais uma pulseira, e o ferroanel nem se fala mais dele, mas o ferroanel era essencial para o desenvolvimento do porto, mas iria afetar o mercado de trabalho dos caminhoneiros. Como a gente tem algumas categorias profissionais que só olham para o próprio umbigo e que impedem o crescimento do Brasil, a gente tem que pagar o preço desse tipo de opção. Então, é legal uma alça de acesso à Nova Naremoa? É o que demos para hoje. Mas não resolve. Agora, o governador até hoje não se posicionou em relação ao acesso para o Porto de Santos e para as cidades da Baixada Santista, ampliar o acesso, seja através de uma rodovia, seja através de uma terceira pista da Imigrantes. Até agora ninguém se manifestou, fica só estudo daqui, estudo de lá, deputado estadual fazendo videozinho, deputado federal fazendo videozinho, mas solução não tem nenhuma. Outro assunto do dia é que o delegado da Polícia Federal, o Valdeci Urquiza, é confirmado no comando da Interpol, está no primeiro brasileiro no cargo mais alto da organização, Roberto. E tem uma coisa, né? Foi disputa mesmo, não foi assim, por exemplo, o nosso querido André Roncalha, que era comentarista aqui do Opinião Litoral, hoje é diretor do FMI, mas era uma vaga brasileira. Isso. Chegou a vez, a gente está tendo cargos, como tem a da Dilma, inclusive o Putin, que iria indicar o novo presidente do BRICS, abriu mão para manter a Dilma por mais um mandato, até no próximo mandato na presidência do BRICS. Achei uma gentileza do Putin ao Lula. Não acho que o mundo ganha com isso, mas foi um gesto de gentileza do Putin. Mas essa nomeação do Urquiza é muito bem-vinda. Primeiro, porque é um prestígio da Polícia Federal, é um prestígio brasileira, é um prestígio do próprio governo Lula. Houve competição, tinham outros agentes policiais do resto do mundo concorrendo e escolheram o brasileiro. A gente aqui é suspeito porque nós sempre elogiamos o trabalho da Polícia Federal e eu acho que isso é uma coroação. O Brasil já teve diretores, mas o diretor-geral nós nunca tivemos. Eu acho que é motivo de orgulho e tem que se dar os parabéns para a instituição Polícia Federal. Perfeito. Roberto, agradecer mais uma vez a sua participação hoje no Opinião. Dessa forma... Tiago, só usar os últimos minutos até para esclarecer os telespectadores, porque tem me perguntado muito. Nosso querido Chico La Scala se submeteu a uma cirurgia e volta no dia 11 e a gente vai ter o Tiago aqui, o substituindo com muita competência, mas está tudo bem com o Chico. Dia 11 ele está de volta aqui para apresentar a opinião. É isso aí, então. Chico, a partir do dia 11... de volta ao batente. Mais uma vez agradeço a sua participação, Roberto. Opinião volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde, depois do Jornal da Tarde. Grande abraço, até mais.